Guia Bíblico para a Libertação. Como acessar o poder sobrenatural e a autoridade de Deus para derrotar o diabo. Randy Clark. Capítulo 10. O ocultismo e a demonização. O ocultismo, em todas as suas diversas formas, é algo com quem temos que lidar frequentemente no ministério de libertação. A palavra oculto, em grego, significa escolhido, mantido em segredo. Está associada à prática de magia, alquimia, astrologia, adivinhação e necromancia, só para citar algumas relações. A transliteração hebraica da palavra oculto origina-se de 8 palavras do hebraico original, todas relacionadas a coisas ocultas. Estão ligadas a contato com mortos, necromancia, adivinhação do futuro por meio de lançamento de sortes, predição do futuro por meio de interpretação de sinais da natureza, encantamento, como fazem os encantadores de serpentes, feitiços de nós mágicos, bruxaria e amaldiçoar pessoas. A Bíblia tem muito a dizer sobre as práticas do ocultismo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Formas de ocultismo nos dias de hoje. As práticas de ocultismo têm feito avanços significativos no Ocidente, e muitos cristãos ignoram que isso esteja acontecendo. Sempre que alguém participa consciente ou inconscientemente de práticas com base no ocultismo, abre uma porta e dá entrada legal aos espíritos malignos. Gostaria de examinar brevemente algumas das forças que o ocultismo adquire atualmente no século XXI. Medicina. Os avanços mais surpreendentes do ocultismo na cultura ocidental têm ocorrido no campo da medicina. Formas anômalas de cura com raízes no ocultismo, quase sempre rotuladas de medicina alternativa, começaram a ganhar terreno na prática da medicina alopática no início do século XX. Com isso, o campo da medicina em particular tornou-se uma porta aberta para o diabo se introduzir na sociedade ocidental, usando a profissão de enfermagem especificamente para essa finalidade. Estimativas conservadoras dizem que cerca de 100 mil enfermeiros estão sendo treinados para realizar a técnica chamada toque terapêutico, que encontrou espaço na grade curricular de assistência médica em mais de 80 faculdades e universidades. As pesquisas sobre o toque terapêutico são financiadas por entidades do governo norte-americano como National Institute of Health e US Department of Health and Human Services. Não estamos falando em alguns poucos praticantes espalhados aqui e ali com pouca credibilidade, mas de um esforço bem organizado para integrar a prática da medicina no Ocidente. Cura pela energia. O toque terapêutico e o Reiki são duas modalidades de cura pela energia que mais se destacam nos dias de hoje. Ambas têm origem no hinduísmo e no budismo. A terapia Reiki sustenta-se fragilmente nas descobertas da ciência natural e não tem nenhuma base de apoio na fé cristã. Baseando-se no budismo tibetano, os praticantes do Reiki dizem que canalizam a energia da vida universal ao corpo, por ter mente própria. Essa energia sabe aonde ir para encontrar os lugares no corpo que necessitam de cura. De modo semelhante, o toque terapêutico alega ter capacidade para detectar e manipular os campos de energia de uma pessoa, promovendo assim a autocura. O meu livro Healing Energy, What is It? Cura pela Energia, a quem ela pertence, apresenta informações detalhadas sobre as modalidades de cura da nova era e suas fontes de energia. A palavra Reiki pode ser traduzida livremente do japonês com o significado de energia da vida, força de Deus. É importante lembrar que nem o budismo nem o hinduísmo acreditam no Deus do cristianismo. O budismo é não teísta, ou seja, não acredita em nenhum tipo de Deus e ensina que seus seguidores devem buscar a verdade no esclarecimento e na união com a natureza. Algumas dessas práticas de cura ocultistas
costumam ser levemente disfarçadas de curas cristãs e estão ludibriando os cristãos e também os não cristãos. Encontramos esse tipo de ilusão quando ministramos libertação. Nova Era. A Igreja Católica apresenta uma visão geral com base em amplas pesquisas do fenômeno completo da Nova Era, que está influenciando muitos aspectos da cultura contemporânea em um estudo feito pelo Pontifício Conselho para a Cultura e pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, intitulado Jesus Christ, the Bearer of the Water of Life, a Christian Reflection on the New Age. Jesus Cristo, o portador da água da vida, uma reflexão cristã sobre a nova era. Um estudo declara em parte: considerando que a saúde inclui o prolongamento da vida, a nova era oferece uma fórmula oriental em termos ocidentais, trazendo-nos práticas como acupuntura, biofeedback, reflexologia, meditação e terapias de reencarnação, para citar algumas, e todas promovem o conceito de que a origem da nossa cura não é Deus, mas a energia interior ou a energia cósmica. Sedentas por respostas em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, as pessoas buscam ansiosamente essas práticas alternativas e, ao encontrá-las, às vezes recebem mais do que esperavam. Quando a energia panteísta da prática da nova era é canalizada para o corpo da pessoa, traz consigo os espíritos do ocultismo. Medicina alopática. A moderna medicina alopática errou ao deixar de cuidar da pessoa por inteiro, corpo, alma e espírito, concentrando-se apenas no aspecto físico. Esse erro frustrou muitas pessoas que necessitam de cura, deixando-as ansiosas por algo mais. Quando acrescentamos o fracasso da medicina moderna em tratar corretamente da pessoa por inteiro e o fracasso da igreja em aceitar de vez o ministério de cura, inclusive o ministério de libertação, deparamos com um vazio que tem sido preenchido com terapias da nova era. Conheço uma mulher cuja irmã foi possuída por demônios em um único e breve encontro com o Reiki. A irmã era professora do ensino fundamental 1 e mencionou por acaso a mãe de uma das alunas que estava sofrendo de enxaqueca. A mãe ofereceu-se para impor as mãos sobre ela usando o Reiki para ajudá-la a vencer a enxaqueca. Sem nunca ter ouvido falar do Reiki, ela se sentiu um pouco desconfortável com a sugestão, mas aceitou a imposição de mãos. Logo depois, as dores de cabeça se intensificaram e a professora ficou muito mal. Durante uma oração feita por uma amiga cristã, ela começou a manifestar-se de forma um tanto violenta. Com os olhos revirados para cima, passou a balbuciar palavras cujo som se assemelhava ao som de uma língua asiática e a esbofetear a mulher que estava orando por ela. Sem saber que estava lidando com um espírito maligno, a amiga começou a ministrar libertação. Quando tudo terminou, vários demônios haviam saído do corpo dela. Todos se identificaram como demônios Reiki. Ouija, tarô e videogames. Até mesmo um comportamento aparentemente inócuo, como usar uma tábua Ouija ou cartas de tarô, ou ainda consultar um adivinhador só por divertimento, pode deixar uma pessoa vulnerável às estruturas do poder demoníaco. Grande parte dos videogames de hoje são caminhos abertos para o ocultismo. Observe cuidadosamente o que os seus filhos estão fazendo. A maioria das crianças possui pouco discernimento espiritual e não consegue se defender. Cabe a nós ensinar a elas a diferença entre o bem e o mal. Satanás não joga limpo. Sempre que tem oportunidade, vai atrás das crianças e as prejudica da pior maneira possível. Quando entramos no território de Satanás, de modo voluntário ou involuntário, ficamos imundos. Satanismo. As pessoas que participam voluntariamente de práticas ocultas, como o satanismo, tornam-se vulneráveis a ser altamente endemoniadas. Elas fazem pactos de sangue e promessas a Satanás muito difíceis de serem quebrados. O diabo faz de tudo para impedi-las de sair de suas garras,
chegando ao ponto de matá-las antes de serem libertas. O diabo é o rei do engano e finge ser uma criatura de bondade e luz sempre que possível. Se nos apegarmos com firmeza à palavra de Deus, permitiremos que sua luz espiritual reine no nosso coração e na nossa mente e nos dê o discernimento de que necessitamos para desmascarar os esquemas do diabo. A Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele sabe que o povo de Deus é atraído pela luz de Deus e se aproveita disso para atrair-nos para suas trevas. O abuso em rituais satânicos é o resultado direto do envolvimento em atividades do ocultismo por adultos que forçam a participação dos filhos. As crianças parecem estar entre aqueles que mais sofrem abusos. Muitas vezes, mas não sempre, o abuso de rituais satânicos por um período de tempo resulta em múltiplas personalidades na pessoa que foi submetida a essas experiências. Hoje esse problema é conhecido como transtorno dissociativo de identidade, um assunto muito sério. O aconselhamento e as orações por uma pessoa muito aflita só devem ser feitos por alguém que possua experiência e treinamento profissional extensivo, que pode levar horas, semanas, meses e, em casos extremos, anos. Muitas vezes a pessoa só fica sabendo que possui personalidades múltiplas quando recorre a uma terapeuta. Para mais informações sobre o assunto, inclusive uma extensa lista de recursos, recomendo a leitura do Manual de Libertação do Dr. Arlene Epperson, intitulado Healing of the Spirit, A Practical Manual for Deliverance and Inner Healing, Cura do Espírito, um manual prático para libertação e cura interior, que pode ser encontrado em língua inglesa em seu site healingofthespirit.org. Maçonaria e sociedades secretas. As sociedades ocultas e secretas, como a maçonaria, que se apresenta como uma boa e digna organização fraterna a serviço do público, existem nos Estados Unidos desde sua fundação. Em razão da natureza complexa da maçonaria, nós a examinaremos em detalhes no capítulo seguinte. Práticas terapêuticas complementares. Trabalhei como ministro do Evangelho no Brasil durante muitos anos e tomei conhecimento de estatísticas que afirmam que aproximadamente 80% dos brasileiros já consultaram curandeiros espíritas. Vejo a cultura dos Estados Unidos e da Europa caminhando na mesma direção com a introdução na prática da medicina de modalidades de cura baseadas no ocultismo. Quero dizer que nem todas as práticas terapêuticas complementares têm base no ocultismo, embora nem todas se baseiem em doutrinas cristãs. Muitas se encaixam na categoria neutra. Há óleos, vitaminas e suplementos nutricionais naturais que passaram a ser usados para complementar as práticas médicas modernas e não há nenhum motivo para considerá-las potencialmente perigosas em termos espirituais. A medicina quiroprática é uma prática terapêutica complementar que exige discernimento. Ela surgiu no fim do século XIX como uma fusão do espiritualismo com o naturalismo, magnetismo e vitalismo, na qual todos acreditam e confiam em premissas decididamente ocultistas. Hoje, muitos quiropráticos rejeitam a base original da medicina quiroprática em favor de um ponto de vista científico. Esse ponto de vista baseia-se em pesquisas que provaram a existência de impulsos elétricos formados no cérebro que percorrem a espinha dorsal. Quando tais impulsos são obstruídos pela compressão dos nervos na espinha dorsal, a pessoa sente melhora dos sintomas apresentados. A manipulação da coluna ajuda a aliviar a compressão e proporciona alívio. Alguns quiropráticos, embora baseiem sua prática em princípios científicos, também incorporam terapias complementares, como o Reiki, em suas sessões. Muitos deles reconhecem os perigos. No processo do Ministério de Libertação, encontramos pessoas que foram possuídas por demônios dessa maneira.
Por isso é importante dedicar tempo e atenção às perguntas feitas antes da libertação propriamente dita para descobrir se existem causas ocultas. Da mesma forma, a acupuntura e a acupressão podem ou não ser prejudiciais dependendo de quem as aplica. Nós, no Ocidente, precisamos ser cautelosos para não rotular tudo que procede do Oriente como ruim ou prejudicial, embora as religiões orientais e certas práticas médicas orientais não deixem nenhum espaço para Deus do cristianismo. Temos de entender que a medicina alopática ocidental também não deixa nenhum espaço para Deus. O elemento prejudicial ao espírito é aquilo que envolve uma visão geral anticristã.